Hoje é o dia de voltar a vencer, por isso que é a volta da vitória, cura, libertação. Abra o coração para você ouvir a voz da palavra, depois nós vamos entrar na oração e certamente Deus quer se manifestar, Deus quer fazer coisas lindas. Nas reuniões, em todas elas, ouvimos testemunhos dos mais diversos, não só de cura, mas de libertação séria mesmo, e você deve abrir o coração para ter aquilo que você está clamando. Nós estamos aqui em Lucas capítulo 13, versículo 10 em diante. Tem grandes ensinamentos para nós. Lucas, capítulo 13, versículo 10. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas foi um médico e foi companheiro de Paulo nas prisões. Pelo Evangelho, o médico foi preso. E tem grandes revelações para nós. Diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Eu tenho explicado que Jesus curava os enfermos, Jesus expulsava os demônios, Jesus fazia maravilhas, mas a parte tônica, vamos dizer assim, a parte forte do ministério dele era o ensinamento. E isso é importante você também desejar aprender com ele. Não precisa sair daqui, não, que nós vamos ficar aqui. Em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, veja só comigo, Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. O discípulo se aproxima do mestre. Nós temos que nos aproximar de Jesus com oração, comunhão com ele é muito importante. Você vai ver que a sua vida muda completamente quando você se aproxima dele, quando você busca o interesse nele, quer dizer, crescer com ele, conhecer mais dele. Agora olha o versículo 2. E abrindo a boca, fazia o quê? Os ensinava. Amigo, se você se apresentar, minha irmã, ao Senhor, o Senhor me ensina a ser homem de Deus, mulher de Deus. Se me ensina a respeito de cura divina, me ensina a respeito de libertação, e você vai aprender, pode ter certeza disso. Um pregador falou que ele se aproximou de Deus para falar a respeito de libertação, e Deus ensinava para ele como é que ele libertava as pessoas que tinham problemas espirituais. Então você tem que se aproximar. Ainda em Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Olha só. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que ensinar todas as pessoas que Jesus morreu pelos nossos pecados, que a maior bênção do Evangelho é a salvação, a vida eterna. Basta a pessoa crer no coração que Jesus morreu pelos pecados dela, ela crê no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ela tem que aprender, por exemplo, que ela não tem que pedir a Jesus para fazer algo com o diabo, e às vezes estamos pedindo, não estamos? Não. Jesus não tem que fazer algo com o diabo, não, porque o diabo já foi vencido. Ele nos deu a autoridade de ser meu nome, expulsaram demônios. Você não tem que pedir a Jesus para fazer o que ele mandou você fazer. Você tem que expulsar o mal, você tem que usar a autoridade que é nesse nome e exigir a saída do mal. Mas o 20 vem mais ainda, ensinando-as a guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos que ensinar. Eu falei que essa geração que está chegando agora, bem, eu estou com 63, mas a garotada está chegando agora, vai enfrentar uma barreira muito grande, mais até, porque hoje a informação, ela vai a galope, né? É rápido, as informações vão passando. Informações verdadeiras, informações falsas. O mundo traz, entenda bem, como normal. O que é anormal? Você vê até no chamado meio evangélico, você vê coisas que são aberrativas, que a pessoa defendendo algo que a Bíblia condena. Isso é verdade. E às vezes você vê, por exemplo, eu não estou falando aqui de política, nem de direita, nem de esquerda, eu falo que eu não sou de direita, nem esquerda, nem do centro, eu sou do alto, sou de Jesus. Você vê um do outro lado falar uma coisa, mas do outro lado você vê dos dois lados tem aberrações das mais diversas. E nós, cristãos, nós não podemos tomar partido nem de um lado nem de outro, nós somos de Jesus, irmão. Porque, como eu falei, dos dois lados, tem acertos e tem erros, entende? Por exemplo, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido salvo, que aceita Jesus e se converte, não é verdade? Mas você vê, ao mesmo tempo você vê do outro lado também, não, mas Deus, ele aceita toda forma de amor. Não, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz: largará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não tem outro jeito, a Bíblia não muda.
Não é a Bíblia que tem que se adequar ao homem, o homem tem que se adequar à Bíblia. Não, nós estamos no pleno século XXI. Não. Então nós temos que ensinar os nossos jovens, mas a nossa juventude, que às vezes começa a ter ideias, achando que é uma coisa que é anormal, entenda bem como normal. Como eu falei, uma coisa que todo mundo acha que pode fazer, incentivar uma violência. Não, o bandido tem que morrer. Não, o bandido tem que se converter, irmão. Não temos que pegar a arma para atirar no bandido. Isso aí quem faz é o policial para se defender também, para exercer o direito dele, né? Que aí, no estrito cumprimento do dever legal, ele pode usar aquela arma, também não é para outra coisa. Nós não temos que tomar partidos. A mesma coisa em relação à Bíblia. De vez em quando vem no meio, não, porque Deus não cura no dia de hoje. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então as pessoas têm que aprender. É que eu falei, claro, o missionário uma vez explicou, Jesus cura pela fé, que é o nosso caso, a nossa área, cura pela ciência. Verdade, um irmão aqui deu um testemunho dos mais lindos, não foi uma cura assim, vamos dizer, direta, né, de um milagre, para ele foi um milagre. Ele, por causa da diabetes, ele perdeu a visão. Vai escutando. Aí ele orou e disse, não tinha entendimento, não conseguia. Falei, Jesus, me dá um médico bom aí para cuidar de mim. E Deus deu uma médica, mudou a alimentação dele, fez algumas coisas, e o homem voltou a enxergar e a glicose dele está regulada. Quer dizer, foi uma bênção para ele, foi a fé dele, entendeu? Então não é errado, Deus dá. O outro contou para mim, tinha problema respiratório. Estou contando, não estou falando vida de ninguém. Esse da diabetes, ele falou para todo mundo, foi na televisão. Mas esse outro foi em particular e contou, pastor, sempre tinha um problema de respiratório. Fui morar no litoral, acabou. Quer dizer, Deus cura pela fé, pela ciência, pelo clima, né? Ele foi morar lá, para ele melhorou. O outro foi alimentação. Eu falei no meu caso mesmo, por exemplo. Quando desde criança eu fui acostumado, a minha mãe temperar o feijão com muito alho. Sempre gostei de comer muito alho. Mas eu comecei a ter umas coisas aqui assim na testa, como se fosse psoríase. Descascava, eu ficava assim. Aí eu fazia um teste de alergia, eu vi do alho, que eu tinha uma alergia ao alho. Quer dizer, eu tirei o alho e acabou. Ah, mas você não tem fé para ser curado? Tem, mas não consegui crer para isso, entenda? Eu não tive a fé suficiente para isso. Então, o que eu fiz? Tirei o alho. Devia botar alho, põe cebola, pronto. Quer dizer, no meu caso não tem, mas só estou dizendo isso para você não ficar num radicalismo e perder. Então, Jesus ensina todas as coisas. Veja quando ele falou, olha, os doentes precisam de médico. Veja o que o Paulo ensinou para o Timóteo. Paulo conhecia a fé, Paulo acreditava em cura divina, tanto que o Paulo viu que um homem tinha fé para ser curado, e a Bíblia diz que Paulo falou, põe-te direito sobre os teus pés. Foi bonita a cura que aconteceu. Isso é Atos capítulo 14, nem preparei para agora não. Mas ele fez isso e botou o homem de pé. Mas o Timóteo, que era um discípulo dele, que andava com ele, era um pastor, ele falou, Timóteo, você anda com constantes enfermidades no estômago. Não toma mais água só, toma água com vinho, porque o vinho era usado de uma maneira terapêutica, quer dizer, como se fosse o remédio hoje. Temos que explicar que a ciência daquele dia, de mais de 2000 anos atrás, não é a ciência de hoje. Então, fosse hoje, toma um remédio, procura o médico para ele passar um remédio para você. Então, ele mandou o Timóteo tomar água com vinho por causa das constantes enfermidades. Só estou falando isso para você, que Jesus ensina tudo. Aproxima-te dele. Então ele estava na sinagoga ensinando para aquele povo e diz, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. É a posição de muita gente na igreja, que está na igreja talvez há alguns anos, mas em algum setor ele não está se endireitando. Ele não consegue se levantar. Tem gente que não consegue se levantar, vamos dizer assim, fisicamente. Está sempre com uma doença, sempre com uma enfermidade, sempre passando por um problema. Outro não consegue se levantar moralmente. A pessoa está sempre tropeçando, meu irmão. Sempre. Eu costumo brincar que ele se acha talvez o bonitão do pedaço. Ele não vê que é um diabo que sempre coloca uma pessoa no caminho dele, ou vice-versa, no caminho dela. Quer dizer, para ela tropeçar, não caia nessa. O homem é marido de uma só mulher, a mulher de um só homem. Pronto, ore, Deus lhe dá o marido, Deus lhe dá a esposa e vai em frente. Mas tem gente que não consegue. É casado, mas sempre está tropeçando. É um demônio. Aqui a Bíblia já traz para nós a revelação. Ela tinha um espírito de enfermidade.
Tem um espírito de prostituição, não estou dizendo que seja o caso de alguém, pode ser pela TV, pela rádio, pela TV, pela internet, Deus está falando. O outro é um espírito de miséria, pessoa trabalhadora, honesta, inteligente, mas não consegue se levantar, não consegue de maneira alguma. Aí poderiam falar espírito de medo, entenda? E uma porção de coisa que impede, espírito de mágoa. A pessoa guarda, o diabo... Eu falei a semana passada, que o missionário deu uma mensagem sobre o que o diabo, ele é um pescador. Ele sabe usar a isca certa para pegar o tipo de peixe. Falei que o robalo, por exemplo, o pescador que pesca robalo, ele tem que usar o camarão vivo para pegar aquele tipo de peixe. Aí eu brinquei que aqui na Praça da República tem muito peixe também, sabia disso? Mas ali você já qualquer coisa ele voa em cima. O peixe da República, eu tenho um netinho de 4 anos, ele voa ali com um pãozinho, ele joga assim, os peixes vão tudo em cima. Tem até um caso que é cômico, tem uma tartaruga aqui na Praça da República, estou falando aqui, pessoal. Parece que eu estou de outro planeta, mas não é aqui, na Praça da República. Tem tartaruga lá, tem garça, alguém já viu isso lá? Já tem lá. Aí joga um pouco para a tartaruga, que a tartaruga é meio lentinha, quando ela vai pegar assim, o peixe pega o pão na frente. Mas voltando, então, o robalo é o camarão. O que eu estou querendo passar? O diabo está vendo onde você tropeça. Ele prepara a isca para você. Então, para alguns, ele sabe que é só trazer uma pessoa bonita, que a pessoa acaba se seduzindo e acaba pecando no coração ou até fisicamente mesmo. O outro, entenda bem, é pavio curto, explode facilmente, qualquer coisa ele explode. Você tem que aprender com Jesus. Aí ele diz, aprendei de mim que eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Aprenda. Não tem que ficar, mas pastor Jaime, eu não tenho sangue de barata. Não, você tem o sangue de Jesus, irmão. Você tem que ter o domínio próprio. Mas tudo isso é o que estamos falando, que Jesus ensinava. Ele ensinava. Então você tem que ver onde você não está conseguindo se levantar e preste atenção no ensinamento, porque o ensinamento vai te levantar. Aquela mulher não conseguia se levantar. Era 18 anos com o espírito de enfermidade. Repito, qual é o espírito? É Deus quem vai mostrar. A Bíblia persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter destruído. Que é o Salmo 18, versículo 37. Salmo 18, 37. Você tem que ver qual é o tipo de inimigo que está na sua vida. E perseguir esse inimigo meu, você não vai mais. Não é você fugir dele, ele que vai fugir de você. Demônio, você não vai entrar na minha vida, porque eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Então, o que eu falei, é pecado? Não, eu vou ser um homem de Deus, vou ser uma mulher de Deus. É uma pessoa pavio curto? Não, eu vou buscar o domínio próprio. Assim por diante. E ela então aprendeu com Jesus, e diz, e vendo a Jesus, chamou-a a si. Mas por que Jesus viu aquela mulher? Nós sabemos que Jesus era Deus, era Emanuel, Deus conosco, mas ele estava aqui como Deus? Ele estava como homem. Mas como homem, ele andava na plenitude do Espírito. Então, Deus mostrou àquela mulher o que? De coração aberto. Nós estamos ensinando, Jesus falou em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus vem, bate na porta. Quando é que isso acontece, pastor Jé? Quando você ouve a pregação, você ouve a mensagem. Tem gente que ouve, olha para mim, se fecha. Tem gente que se abre. Quando você se abre, Jesus pode entrar, ele pode te ver, a verdadeira pessoa, porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é um espírito que mora num corpo e possui uma alma, mente e intelecto. Então, o que acontece? O Senhor olhou para o coração dela, ele viu o coração dela, que não é o órgão, o interior dela, aberto, e ele pôde entrar. Mulher, vem cá. Chamou-a e disse, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha que bonito, pessoal. É isso que Jesus quer, mas você vê muita gente quer pular etapa. Mas eu um dia fui curado. Sim, mas Deus quer que todos cresçam. Eu comparo o crescimento espiritual como o crescimento humano, né? Eu não posso chegar para o meu neto de 4 anos e falar assim, rapaz, eu queria que você fosse lá no Brás comprar um negócio para mim. Não faz, ele não tem isso. 4 anos, não tem. Ele tem que esperar ele crescer. Então, mas entenda, então hoje, se eu quero comprar alguma coisa para ele, eu que vou lá. Deus quer que você cresça, que você não fique criança para sempre. Porque talvez você diga, eu cheguei na igreja, nem conhecia a palavra de Deus, recebi uma cura, fiquei curado. Isso é.
Mas depois é importante que você cresça e você comece a fazer a obra de Deus. Essa mulher aprendeu com Jesus, você tem que aprender com ele. Repito, a parte tônica do ministério de Jesus era o ensinamento. Agora a segunda parte, para terminar, a segunda parte é rápida. E diz, e tomando a palavra o principal da sinagoga, indignado que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para ser curado, e não no dia do sábado. É muita hipocrisia, né? Para escolher dia para ser curado, imagine. Poxa, teve agora o Ano Novo, Natal, meia-noite em ponto, quando alguém estava soltando fogos, alguém estava aqui orando, alguém estava dando uma injeção naquela hora, irmão. Alguém estava consultando, estava tratando uma pessoa, por não, o que o senhor está sentindo? É um plantão lá do médico, não é verdade? O policial talvez estava atendendo uma ocorrência. Ele não pode dizer, não, meia-noite vamos para tudo, não. Tem pessoa que àquela hora, ela precisava de uma massagem cardíaca para voltar à vida. Como? Teve criança que nasceu naquela hora. Né? Naqueles minutos ele nasceu. E o mundo espiritual, para com esse negócio. Jesus deu uma bronca nele, mas o ensinamento está agora. Respondeu-lhe, porém, o Senhor disse, hipócrita, ator, né? No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva para beber água, porque ele disse que não podia trabalhar no sábado. Então Jesus curava no sábado, era um trabalho, e aquele trabalho seria ilícito. Então, para de hipocrisia, então não leva o boi para beber água não, o boi fica berrando lá, deixa ele lá, porque levar o boi também é um trabalho, levar o boi para beber água. E não, agora que a nossa mensagem, não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Irmãozinho, é isso que você tem que abrir, eu ouvir esse entendimento. Ela estava presa, não fique mais preso. Ouça a voz do Senhor. Lázaro estava preso na morte, foi o que eu preguei no culto do meio-dia. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, saiu. Quando você ouve a voz de Deus, você sai da prisão. E hoje é dia de sair da prisão. Nós vamos orar agora, uma oração séria, oração de combate que Jesus mandou. Em meu nome expulsarão demônios. Vamos fazer o que Jesus mandou, o que nós aprendemos com ele. Pode ter certeza que vai funcionar. Fiquem de pé, por favor. Primeira oração é por você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue, irmão. Aqui, os antigos já diziam assim, para morrer basta estar vivo. Qualquer hora você sai do mundo, ou qualquer hora Jesus volta, e você vai perder a maior bênção que é a salvação. Basta você crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. No coração você deve crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E você diga para ele, Jesus, me salva, ele vai te salvar. Se você já é salvo, diga, Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoa, ele vai te perdoar.